Esse podcast é apresentado pela Copastur. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the fasten seatbelt sign. Thank you and enjoy your flight. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo especial edição evento Transforme-se do Saída de Emergência. Utilizamos o conteúdo incrível gerado em nosso evento para levá-lo em forma de podcast até você. Eu sou Renata Garcia e convido a todos a conferirem esse bate-papo. Tripulantes, microfones em automático. Um encontro de ideias sobre o conceito do empoderamento feminino na sociedade atual. Um chamado ao movimento único com elementos essenciais ao desenvolvimento humano e à transformação. Olá, eu sou Karina Lima e é uma alegria dar as boas-vindas a você que nos vê nesse momento em uma sala virtual do evento Transforme-se. Eu sou profissional de educação corporativa, empreendedora no meu segmento, filha de uma mulher nordestina e muito batalhadora e não poderia estar mais feliz pelo convite de mediar esta roda de conversa hoje. Nós sabemos que o número de lideranças femininas nas empresas tem crescido cada vez mais, apesar do cenário ainda ser desigual. Compreender a importância desse viés de diversidade em cargos de gestão é essencial para a criação de empresas com maior impacto positivo e performance. Nós vemos hoje um crescimento significativo do número de lideranças femininas na cena corporativa. Isso revela uma conquista a partir do enfrentamento desses desafios, além da luta das mulheres por um espaço no mercado e também contra um padrão cultural e histórico de discriminação de gênero presente no nosso país. Também podemos refletir na história da humanidade sobre diversas mudanças relacionadas aos diferentes papéis destinados a cada gênero. Por muito tempo, certas atividades foram consideradas exclusivamente masculinas ou femininas, levando em consideração as características biológicas dos sexos. Pensamentos nessa linha foram responsáveis pela discriminação de gênero e por imposições que demoraram séculos para se dissolver, ou melhor, que ainda estão em processo de dissolução. Esse bate-papo para entender, promover e lidar com o crescimento da liderança feminina nas empresas vai contar com gente inspiradora e de pensamento muito empático. Ao final dessa manhã, eu tenho a honra de dar as boas-vindas, em nome da Copastur, para Chieko Aoki. Ela é fundadora e presidente da rede Blue Tree Hotels, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, com cursos em Administração pela Universidade de Sofia, em Tóquio, e de Administração Hoteleira na Cornell University, nos Estados Unidos. O seu hobby é ficar tranquilo em casa, lendo, assistindo filmes e cantando no karaokê. Gostei dessa última referência. Chieko, por favor, eu peço que dê olá para a nossa audiência. Não te ouço ainda, Chieko. Vamos pedir para a técnica liberar o áudio de Chieko para que ela dê um olá para a nossa audiência. Agora sim. Bom dia a todos. Edmar, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Sabe por quê? Principalmente porque sua empresa tem propósito. Sua empresa é uma empresa que está adiante do seu tempo e é uma honra poder fazer parte de um talk show com mulheres também que estão aqui, que têm a mesma forma de pensar e que a gente vai criar novos caminhos. Junto com você, Edmar, você está criando e a gente vai estar atrás pavimentando. Um grande prazer estar com você. Parabéns pela sua empresa. Obrigada, Karina. Sem dúvida. Obrigada, Chieko. Nós também temos aqui a Patrícia Chacon, que entrou no grupo Liberty em 2012. Ela chegou ao Brasil em fevereiro de 2013, onde assumiu a diretoria de marketing e estratégia em agosto de 2014. Desde então, ela lidera a área de transformação da companhia à frente dos assuntos de estratégia, inovação, experiência do cliente, digital e métodos. Baita responsabilidade. É mãe de 2 crianças, uma menina de quase 5 anos e um menino de 2. Patrícia, é sua hora de saudar os nossos espectadores. Bom dia com todos, obrigada Edmar e a Copastur pelo convite. Estou muito feliz aqui compartilhando o painel hoje com a Chieko, Karina, e sobretudo de falar de um assunto tão importante para nós, porque é o empoderamento feminino. Essa é uma bandeira que eu levo muito tempo, então realmente é uma honra estar aqui falando hoje com vocês. Perfeitamente, obrigada.
Para garantir a diversidade de perspectiva, o Edmar Bull também está conosco hoje. Edmar é pai de 3 filhos, ele é administrador de empresas, empresário, diretor-presidente da Copastur Viagens e Turismo e fundador-diretor da Corporate Travel. Esse executivo atua desde 1974 no segmento de viagens de negócio. Edmar, sua vez de dar o olá aí para a nossa audiência. Bom dia a todos. Obrigado, Tcheco, por ter aceitado o convite. Obrigado, Karina e Patrícia Chacon, que tá nesse debate aqui tão assim, inspirador e tão na moda, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui na Copastur, 66% do nosso quadro total são mulheres. Então, elas já dominam aqui, eu acho que por isso que colocaram eu nesse painel e fico muito honrado de estar aqui do lado de vocês. Já começamos com um excelente indicador, né, de 65% de prevalência feminina no ambiente. Então, é sinal de que o assunto é realidade na corporação, o que é ótimo. Desse ponto em diante, eu vou começar a direcionar algumas perguntas para os nossos painelistas. O tempo médio de resposta para cada uma delas será de 5 minutos. Nós estimamos, então, que esse painel deve durar mais ou menos 1 hora. A todos que nos assistem, há um chat disponível, onde vocês podem direcionar as suas perguntas. A gente pretende explorar as reações da audiência para tornar essa interação ainda melhor, mais completa e mais verdadeira. Sem mais delongas, eu vou começar direcionando a nossa primeira pergunta para Tcheco. E é a seguinte: como foi a sua trajetória de conquistas até o presente momento? Profundo, hein? Como você enxerga o seu protagonismo dentro dessa história? Deixo a audiência contigo, Tcheco. Eu comecei há muitos anos, vocês são muito jovens, eu comecei há muitos anos, quase igual o Edmar. Então, quando eu comecei, tinha muito poucas mulheres. Tanto que eu criei o papel de guest relations no hotel, não tinha guest relations, mas eu criei porque as mulheres, tinham muito poucas executivas, que ficavam muito constrangidas de comer até no restaurante. Então, mulher que entrava e saía de hotel parecia mulher de programa. Olha que ofensa, era assim, não podia entrar em bar. Então, era um momento assim raro ainda. E eu entrei também porque não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Então, a juventude, assim, quando a gente é jovem, a gente pode tudo. Primeiro, você ser meia doida mesmo, né? Entrei, não sabia muito o que eu estava fazendo, fui fazer os cursos, Cornell e tudo. E mas uma coisa acho que foi importante, porque como eu sou oriental, eu sou mais assim, eu mais pacífica, eu tenho o meu jeito mais oriental, de estar acostumado, que os homens mandam, então, mas para mim não era nenhuma revolta, era uma coisa muito natural. Então, quando eu não sabia, eu perguntava, e os homens que trabalhavam, né, nos hotéis Cesar Park, na época, eram muito assim bacanas, eles viam que eu não sabia mesmo, me ajudavam. E o que foi importante? O que tudo na vida, assim como sempre foi, né, naquela época e agora, o que importa é o resultado. Não importa como você faz, se você, né? E aí acontece que eu consegui melhorar muito a ocupação do hotel e aí fui adquirindo a confiança dos outros, né? Porque confiança em mim, acho que eu tinha de alguma forma, eu sabia que eu tinha uma meta a cumprir e eu ia fazer. Então, eu tive o privilégio de estar num ambiente onde, no turismo, os homens foram muito positivos, me ajudaram muito na carreira. Então, às vezes as pessoas falam, você nunca teve? Eu falei, não, eu não posso dizer. Tanto que quando começou o movimento, há muitas dezenas de anos atrás, sobre o Dia Internacional da Mulher, eu até fiquei assustada, falei, nossa, para que é isso que a gente precisa? Então, mas hoje eu entendo que foi muito importante porque o movimento começou naquela época. E eu acho que o protagonismo feminino, hoje, vejo que é muito importante, principalmente porque eu, como disse para Edmar está abrindo novos caminhos nas relações corporativas, dentro e fora do nosso negócio. E as mulheres também estão criando um novo caminho, mais simples, mais espiritual e mais humana, que é a necessidade, é a transformação atual que a gente precisa. Transformação, revolução industrial foi para processo, transformação para processos e procedimentos, e também entrando com a parte mental das pessoas. A mente das pessoas foi entrando aos poucos na área da informática, agora da informação,
está muito ligada à parte humana das pessoas. E as mulheres estão entrando no momento certo. Muito bem. Estou aqui, como toda boa aluna, até tomando nota de algumas das coisas que mais me marcaram, e eu vou partilhar com a nossa audiência, inclusive, né? Eu acho que é super importante esse olhar de que, muitas vezes, é necessária uma mistura entre a resiliência oriental, como o Tcheco traz, junto com a ousadia jovem, né, que trouxe força para aquele momento, e, acima de tudo, a autoconfiança, acreditar que os resultados falam alto e que é necessário comunicá-los. Eu acho que é comovente pensar que a criação do espaço se deu com os cargos de guest relations ainda no início da sua carreira, e, acima de tudo, a mulher é um ser relacional, então nos comove muito pensar que cada vez mais o modelo de liderança espelha este viés, que é mais simples e espiritual e humano, como o Tcheco mesmo coloca, para que a gente trabalhe melhor a mente, trabalhe melhor as relações das pessoas e gere mais conexão e, por conseguinte, mais resultados. Muito bem. Obrigada, Tcheco. Encantador. Se você está anotando, só mais uma coisa. Eu acho que o pilar fundamental nesse novo caminho é a confiança mútua. E isso precisa ser construído. Isso demora a ser construído. Esse é o melhor caminho, mais importante para tudo que a gente tem que fazer daqui para frente. Confiança, né, nas palavras das pessoas, que vai ter muita comunicação, você não sabe em qual confiar. Então, confiança é o pilar importante do novo caminho. Construir espaços seguros, eu acho que é um desafio para ambos os lados, se é que existem lados, né? Se é para frente que caminhamos, a gente não tem que ter dualidade, polarização. Muito bem, certíssima. Agora, eu faço a próxima pergunta para a Patrícia. Você, Patrícia, sabemos que você lidera alguns programas dentro do tema de protagonismo feminino, queremos saber mais. Como você enxerga esse papel protagonista da mulher diante de tudo isso? Obrigada, Karina. Então, para mim, o poder do empreendedorismo feminino é de mudar não só a vida das pessoas, mas os negócios e a sociedade. Então, quando eu estava cursando minha faculdade nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ficar um tempo em Gana, na África, trabalhando com mulheres empreendedoras. E algumas das lições que eu trouxe daí foi que um negócio é muito mais do que um negócio. Ele tem o poder de trazer uma renda para a família que incentiva a educação, a saúde. Um outro tema que eu aprendi na época foi que, às vezes, esse tema de confiança, que eu concordo ao 100%, é tão importante, essa autoconfiança nem sempre está aí. Então, tem pesquisas, por exemplo, que mostram que as mulheres iniciam negociações com menos frequência que os homens, e quando negociam, pedem menos, 30% menos, é o número que algumas pesquisas mostram. Então, essa importância de criar confiança no que a mulher faz e dar conteúdo é uma coisa super importante. Foi por esse motivo que faz 5 anos, eu já estou na Liberty há mais tempo, mas faz 5 anos, eu comecei o movimento Mulheres Seguras com o time. E o Mulheres Seguras é um movimento para trazer conteúdo relevante para empreendedoras, para funcionárias nas empresas, de como que a gente pode construir nossa carreira de forma diferente, construir um negócio. Então, parte desse programa tem sido a gente incentivar conversas. Então, a gente tem participado, por exemplo, da Virada Sustentável em São Paulo, temos feito palestras em várias partes do Brasil, com corretoras, com empreendedoras. A gente fez faz uns anos um Business Plan Competition, onde as mulheres tiveram a oportunidade de fazer o pitch do seu negócio e a gente fez um aporte financeiro. Então, tem sido experiências assim, de troca, que acho que mostram que as mulheres têm ideias fantásticas, têm uma força e propósito que pode movimentar e realmente levar ao sucesso, mas a gente precisa trazer mais à tona quais são esses viés, às vezes inconscientes, que fazem com que nós mesmas nos seguremos, que a gente, às vezes, vê isso tem pesquisa também, que mostra, quando as mulheres vemos, às vezes, tem uma vaga e tem 10 requerimentos para você se candidatar àquela vaga. A mulher pode ter 7 dos 10 e não se candidata, porque fala, me faltam 3. Os homens têm 4 e falam, olha, eu sou o cara, sou eu que tenho que estar lá. Então, a gente falar desses inconscientes e falar como que a gente se pode jogar em novas oportunidades é super importante. Então, tem sido realmente um prazer trabalhar com o programa Mulheres Seguras.
A gente impactou 1 milhão de mulheres em 2019 e temos uma meta de impactar 5 milhões. Então, a gente tem ainda muito trabalho para ser feito, mas acho que nos inspiramos muito em mulheres como a Chieko, que está aqui, que realmente tem essas carreiras de sucesso e viram realmente uma inspiração para outras mulheres que estão iniciando a sua carreira. Muito bem, incrível. Esperamos mesmo que Mulheres Seguras batam suas metas, né, atualmente. Me comove muito pensar que quando a gente maneja a liderança, pelo olhar feminino, inclusive, falar de vida, negócios e sociedade, como a Patrícia coloca, é uma prerrogativa. E mais que isso, que criar espaços de conversa, né, tornar a mulher autoconfiante para conversar, já que essa é uma habilidade inerente dela, é o primeiro passo para ter resultados. Falar ainda de disparidade de remuneração é algo presente entre nós, né? Se eu pensar na Mulher Maravilha e no Superman no cinema, eu vou encontrar talvez as mesmas realidades que a cena corporativa ainda aponta. Mas, de forma otimista, a gente sabe que muito tem acontecido e que a gente tem caminhado aí de maneira decisiva. E, de verdade, Patrícia, concordo contigo quando, muitas vezes, a gente pode e deve olhar para o sintoma. A mulher, muitas vezes, desenvolve muito mais uma postura que é de autossabotagem, né? Com um olhar perfeito sobre aquilo que faz, sobre uma exigência alta, e isso, muitas vezes, acaba deixando escapar oportunidades. Fora que a literatura feminina fala muito sobre a tal síndrome da impostora, né? Que diz que a qualquer momento alguém vai bater a sua porta e dizer que você não sabe tanto quanto você se esforça para saber. E é exatamente o contrário, né? A nossa percepção pode nos levar muito mais longe, contanto que a gente se autoconheça, se enxergue e se conecte com outras pessoas. Maravilhoso. Te agradeço pela contribuição e agora chegou a vez de Edmar. O que temos para Edmar nesse momento? Você, Edmar, que é grande influenciador no mercado, na indústria de viagens, sobretudo, e que já passou por tantas transformações aí no turismo, qual é a sua percepção mediante a essa crescente ocupação de mulheres em cargos estratégicos nos negócios? Olha, você sabe que aqui na Copastur, por exemplo, 50% dos cargos de liderança já são de mulheres. E eu acho que a mulher vai deixar, principalmente nessa crise que nós estamos, um legado muito grande com o seu perfil, né? E nesse protagonismo que a Chieko tocou o assunto, a mulher sai de casa e se iguala aos homens. Então, eu acho que o espaço já está conquistado e eu acho que, sabe, não deve ser fácil, né, Chieko e Patrícia, cuidar da casa e cuidar dos negócios, né, porque vocês se igualaram a nós. E nós não estamos nos igualando a vocês, né. Eu vejo em casa, por exemplo, minha esposa, ela trabalha, ela levanta cedo. Outro dia fiquei escutando aí a Chieko levanta às 5 horas, 6 horas da manhã para cuidar da mãe, cuida da cozinha, cuida da alimentação, cuida da empresa e realmente as mulheres estão de parabéns. Muito bem, muito bem. Eu na realidade, agora, eu acho que, aproveitando o gancho que a gente pergunta sobre como essa evolução tem acontecido, eu gostaria de propor a soma dos seus 3 olhares sobre essa mesma pergunta, que é, na visão de vocês, quando a gente alcança a igualdade, ou quando ela está mais próxima de acontecer na cena corporativa? E aí não tem ordem, tá? A partir de agora a gente pode conversar de maneira mais fluida. Eu gostaria de ter visões aí dos 3 a respeito de qual é a nossa evolução, se a gente persegue uma utopia, né? Se a gente caminha 2 passos, ela caminha 2 passos, como diz o Eduardo Galeano, ou se a gente tem chances aí de ter visões mais otimistas com relação a essa mecânica, a essa transformação. Posso falar? Lógico. Claro. Olha, aqui eu tenho uma pesquisa que diz que levaremos 80 anos para estarmos no nível igual em nível de salário, de oportunidade aos homens. 80 anos. Essa é uma pesquisa que nós temos lá no Grupo Mulheres do Brasil, onde eu faço parte. Aliás, todas as mulheres estão convidadas, porque hoje somos mais de quase 50 mil mulheres, né? Com os mesmos objetivos que a gente está falando aqui. E aí, diz que leva... Então, o que nós estamos fazendo? Fazendo com que esse 80 seja alcançado em 8 anos. Então, a gente tem um programa que chama 8 em 80. Então, e primeira coisa que a gente tem que fazer é empoderar as mulheres. É isso que que o Edmar está fazendo aqui, você falou, né? Então, Patrícia, você falou tão legal,
esse programa que você tem de impactar 5 milhões de mulheres, isso é super importante, que a vida real é fazer todo dia aquilo que você quer que aconteça, né? Então, esse tipo, e vai fazer com que mais mulheres sintam que elas podem. E quando elas sentem que podem, elas têm todas as atitudes que, né, a Karina descreveu tão bem aqui. Então, as mulheres estão para trás, elas agora vão, e aí então tem que ter duas coisas, as mulheres realmente se empoderarem mesmo dela, tomarem o poder dela, né? E que a Patrícia está fazendo super bacana. A segunda coisa é o poder público, ter regras. Isso que a gente lá na Mulheres do Brasil, nós estamos lutando, que tanto no legislativo, né, no Congresso, assim, a gente ter mais mulheres, né, atuando, a gente ter legislação, leis e metas de governo para que isso seja, de alguma forma, realizado. Porque no Japão, por exemplo, eu participei, nós fomos convidados, né, para um evento que chama UAU, que é Mulheres que Brilham. E até 2030 é plano do governo ter mais mulheres na economia, porque eles fizeram um estudo dizendo que o PIB do Japão aumenta se as mulheres e a condição econômica do Brasil melhora. Então, eles têm uma meta. Eles ensinam, tem programa que ensina os homens a amamentar, dar leite para as crianças, trocar fralda. Então, os homens não fazem, aqui os homens já fazem. Então, cada realidade é uma coisa. Mas eu acho que o governo, o setor público também, e para a gente movimentar isso, nós, mulheres, temos que chegar lá e falar, olha, nós queremos, né, que a legislação seja assim, nós queremos mais mulheres nos conselhos das empresas, isso a gente está fazendo. Então, precisa estar, a gente não pode parar, a gente precisa estar em constante movimento e comprovando com ações, né, e empoderando realmente, porque se as mulheres não quiserem, não é poder público que vai ajudar, é as mulheres, é o movimento das mulheres para as mulheres e com as mulheres. E eu apoio totalmente esse negócio que você está fazendo. Patrícia, eu quero ouvir mais tarde, porque é um negócio que eu vejo lá na Mulheres do Brasil, o que a gente mais faz é empoderar isso, dar confiança para as mulheres, conta exemplos, você pode, uma elogia a outra, a gente precisa de... É muito legal. É isso que a gente tem que fazer. Já temos uma conexão aqui, Patrícia. Tico já quer saber detalhes, já quer uma sessão particular. Quero pedir mais contribuições, os seus olhares, Edmar, Patrícia. Claro, e se eu puder, eu queria complementar só, Chico, porque é muito esse tema de diversidade, como que a gente construi ambientes mais diversos para a tomada de decisão. Então, esse tema de ter, por exemplo, mais mulheres no conselho é uma coisa super importante, porque a gente vê que essa perspectiva diferente que a gente pode trazer permite com que a empresa tome uma decisão melhor. E não é só a diversidade de gênero, a gente está falando aqui também de raça, estamos falando de orientação. Então, como que a gente cria ambientes mais inclusivos, onde temos mais vozes e perspectivas? Mas outro lado que também acho que é importante é criar ambientes de inclusão. Uma coisa é ter diversidade, outra coisa é realmente conseguir essa inclusão de verdade. Quando eu estava cruzando meu MBA na Harvard, tem um decano, o Nitin Noria, que falava uma coisa muito legal que eu levo até hoje, que ele falava assim, ele lutou muito sua vida, ele é indiano, de um background muito humilde, mas ele é uma pessoa que se superou, ele chegou, até agora foi decano da Harvard por muitos anos, e ele voltou agora durante o Covid para essa posição. E ele falava assim, ele contava uma história sobre, e ele é uma pessoa que vinha realmente de um ambiente de minoria nos Estados Unidos, e ele falava que ele contava uma história para seus funcionários, que era o seguinte, falava, olha, para você ter sucesso, você tem que trabalhar muito mais e se esforçar. Então, quando você chega no estacionamento da faculdade, você tem que chegar tão cedo que você é o primeiro carro que para aí e pega a melhor vaga, e quando você vai embora, tem que ir tão tarde que você consegue olhar seu carro desde longe. Isso era uma história que ele contava de força, de sucesso, até que um dia uma funcionária dele, uma professora, chegou e falou, quando você fala isso, eu me sinto excluída, porque eu não tenho uma realidade que me permite chegar às 6 da manhã e ir embora às 9. Eu tenho outras responsabilidades, eu tenho uma família que tenho que cuidar. Então, essa história que você conta, embora pareça muito inspiradora para você, para mim, me exclui. Então, eu acho que é um pouco disso, como que a gente cria tanto diversidade, mas ambientes mais inclusivos, onde reconhecemos o papel de cada um e as possibilidades, que às vezes, como a gente bem está vivendo nessa situação agora, esse multitasking que nós temos
não é trivial, faz parte importante. Então, é como que a gente cria realmente políticas mais inclusivas, onde todo mundo pode estar na mesa, na reunião, e ser ouvido. Então, acho que é um passo à diversidade. O segundo é a verdadeira inclusão. E ele contava essa história porque ele mudou. Ele falou, isso me fez mudar minha perspectiva de liderança, como que eu trato o meu time. Então, acho que a gente precisa mais disso, perspectivas de mulheres que falam quando se sentem incluídas e como os homens podem ser aliados. Tem um movimento muito legal chamado Men as Allies, que é como os homens também nos apoiam nessa transição. Posso só complementar isso que a está falando? Por favor. É importante. O que eu acredito, né? A questão da confiança. A gente precisa ter, assim, novas formas de trabalhar, enfim, de fazer as coisas de uma forma mais simples. Eu acho que a gente ficou tão preso por processos, procedimentos, regras, mandatos. E isso tudo fez com que as nossas cabeças só funcionassem dentro de umas regras, como o teu professor. Por que não chega mais cedo, não faz isso? Não, mas se você tem uma cabeça mais aberta, mais de confiança, você torna, não, o importante é que ela consiga realizar bem o seu trabalho. E hoje, com a tecnologia, eu acho que realmente a gente está chegando no ponto onde a confiança está no centro. Entregue o seu trabalho e faça do jeito que você achar melhor. Eu confio no seu trabalho, né? Então, eu acho que faz muito sentido o que você disse. Perfeito. Não, e outra, né? Nesse movimento, parabéns pelo movimento lá, Mulheres do Brasil, 8 em 80, isso daí é muito, muito bacana. E desde quando a gente começou a transformar a Copastur, desde 2015 para agora, a gente nota o seguinte, vocês mulheres, o que vocês vão fazer amanhã, vocês começam a administrar um dia antes, né? Então, é assim, a maior parte das mulheres hoje, nós homens não, a gente deixa tudo para a última hora, né? Mas vocês mulheres não, bom, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã de manhã eu vou levantar, vou dar café da manhã para minha mãe, desculpa, viu, o Tiago está falando assim, mas isso eu conheço a sua história, né? Vou dar café da manhã para minha mãe, mas como eu tenho que entrar aí numa live sua às 8 horas, então eu já vou levantar mais cedo e assim por diante. Ontem. Deixei as coisas preparadas ontem. Então já fica tudo preparado. Então, realmente a gente vê, inclusive, esse evento que nós estamos fazendo, o evento teste, agradeço a todas vocês aí, só eu de homem e aqui 5 mulheres, né? 6, né? Mulheres aqui, a maior parte do nosso evento está sendo cuidado para o pessoal de eventos aqui de mulheres, parabéns para todas, né? Mas é assim, eu acho que vocês já estão numa igualdade e uma semelhança muito igual na parte disso que lá no passado não se conseguia, né? E nós, como entramos num movimento aí de empresa humanizada, então realmente a gente trata tanto o homem como a mulher do mesmo jeito aqui. Bem, é comovente ver como no ambiente corporativo, embora todos estejamos numa fase ou em outra de aprendizagem, né? Todo mundo está observando de maneira diferente. Eu acho que o olhar fértil é algo que, felizmente, está invadindo o ambiente das empresas. E aí a gente fala muito hoje em dia de fato, não necessariamente a gente conseguir se colocar na perspectiva do outro, como na história que a Patrícia contou, mas de nós termos uma cultura de respeito, que eu sei que algo diferente de mim existe, eu sei que outra perspectiva existe, e eu convivo bem com isso. Fora que o ambiente corporativo já felizmente entendeu que diversidade é um fator que gera inovação. Quanto mais olhares diferentes, quanto mais heterogeneidade, melhor é. Então a gente não está falando só de gênero. Eu acho que olhar para aquilo que é diferente, como uma criança faz, com a curiosidade de um ET que descesse aqui na Terra hoje, seria o nosso papel para que a gente conseguisse extrair mais das nossas relações e dos nossos espaços. Estamos caminhando, né? Cada um no seu momento de evolução. E eu queria fazer um recorte agora, antes de partir para perguntas da audiência, que é o seguinte: o que mudou exatamente referente a este tema do papel da mulher durante esse recorte ainda meio amorfo, meio sem forma da pandemia? O que a gente trouxe de elementos diferentes com relação ao papel da mulher, ao protagonismo feminino nesse período? Deixo os nossos painelistas livres para responderem, para pontuarem a partir de agora. A palavra está com vocês. Legal. Uma das coisas que a gente está vendo é que as mulheres realmente temos um papel na sociedade que é ser multitasking, né? Então, eu trabalho
eu tenho a minha casa, meus filhos, e uma coisa que ficou muito mais visível para muitas pessoas foi quanto carrega, às vezes, essas duas funções, ou essas 3 ou 4 funções que a gente tem. Então, uma coisa que é interessante também de pesquisa é que, às vezes, quando o homem aparece com essas funções de cuidar da criança, é uma coisa muito positiva na sua carreira, porque, olha, tem essa parte mais empatia, tem essa empatia muito legal. Quando a mulher trazia isso muito para o escritório, às vezes a competência era questionada. Então, tem, de fato, relatos de executivas que falam assim, olha, eu não tenho fotos no meu escritório. Isso vem muito de pesquisa mesmo, de anos de viés inconscientes de que como que é ser mãe versus ser pai, essa figura. O que mudou com o Covid, que é interessante, é que a gente está na pandemia e estamos todos olhando a casa dos outros. Então, vocês estão olhando aqui em minha casa e pode ser que uma das crianças apareça no meio do board. E acontece. A gente está no meio de um conselho e não tem jeito. A criança apareceu e meu filho quer alguma coisa e eu vou ter que parar um minuto. E eu não tenho mais essa opção de falar, eu deixo a minha casa na minha casa que eu sou executiva. Então, essa barreira ou essa parede que a gente construía ficou muito menos visível. Eu acho que a chamada para as empresas, para nós, de tomar muito cuidado é como que a gente lida com essa dualidade das mulheres nesse momento. Então, a gente ser muito claro para não criar esse viés inconsciente de questionar a incompetência, porque agora eu vi dentro da casa e como que é a sua realidade. A gente reconhecer o esforço adicional. Então, essa acordada às 5 da manhã é super relevante, um esforço adicional que a gente tem às vezes para as nossas funcionárias que estão lá trabalhando no call e tem que sair correndo no meio para conectar os filhos à escola virtual e depois tem que fazer almoço. Então, eu acho que a empresa tem que reconhecer, porque se não reconhecemos esse esforço sendo feito, a gente corre o risco, nesse momento, de perder algumas mulheres no mercado de trabalho, porque é muita coisa para cuidar. Então, acho que um pouco essa reflexão que a gente está fazendo no meio dessa pandemia. Excelente. Eu acho que mais que nunca a pandemia trouxe o olhar que era necessário, integral, sobre a vida das pessoas, não só das mulheres, né? De que há vida para além daquilo que fazemos no nosso trabalho. E a mulher ainda tem a literatura da carga mental, que é por mais que seus esposos façam os trabalhos domésticos em casa, a gestão macro de como as coisas têm que acontecer, muitas vezes está a cargo da mulher, né? De fazer a estrutura funcionar. E isso é uma carga invisível, né? Que não necessariamente as pessoas veem. Mas, ao fim, acho que a gente está aterrissando em uma relação mais humana, né? Todo mundo entendeu que nós somos algo para além do crachá, para além do CNPJ, e nisso, com certeza, evoluímos. Alguém mais? Quero falar 2 coisas. Uma coisa, eu não vai ficar chata ficar elogiando aqui o Edmar, que é o host, mas é minha opinião, assim, que é importante como o núcleo, né, que é o núcleo de convívio que chama empresa, é tão importante para a transformação da sociedade. Por exemplo, esse evento que a gente está participando, quando eu conversei com o Edmar, ele teve uma preocupação tão grande com a inclusão das pessoas, né? Então, da diversidade. Então, isso tudo a gente sabe muitas vezes, e quem não trabalha numa empresa, ou empresa que não se preocupa com essas coisas, esses fatos não entram nas nossas vidas de uma forma natural, como deveria entrar, entra em outros países. Então, a responsabilidade social da empresa, e seus valores, seu propósito, eu acho que é fundamental, inclusive, não só das mulheres, de toda a diversidade, né? E foi uma coisa assim, porque eu não sou muito de ficar pegando alguns temas e lutar. Para mim, as coisas sempre foram muito naturais da minha vida, né? Então, eu não entendia muito da diversidade, do LGBT, as pessoas falavam assim, nossa, mas para que essa confusão toda, né? Eu pensava comigo, mas não falava não, mas tudo bem, tudo pode. Mas aí, quando eu soube que tinha um recepcionista nosso, que era drag queen, e fui lá conhecer, mas ela era tão bonita, eu falei, nossa senhora, a gente descobre um mundo onde você vê que as pessoas cada um é um mundo tão diferente, e ele faz tão bem o trabalho, eu vi que ele fazia tão bem o trabalho dele na recepção, porque ele tinha essa coisa feminina dentro dele. Então, por que eu vou estar cortando
um potencial humano que ele tem, e mesmo nos negócios, tão bacana. Então, eu acho que quanto mais empresas tiverem essa abertura, né, dentro da empresa, de como o Edmar está fazendo, de realmente acreditar que o caminho de um caminho melhor, de uma sociedade onde a gente não enxerga tanto fora, a gente enxerga muito dentro das pessoas. O que as pessoas, a gente tem que lutar pela humanidade, pela espiritualidade, das pessoas querendo fazer o bem. Isso a gente tem que lutar. E está tão difícil porque fora a gente ouve só coisas negativas, não sei por que até hoje a gente trabalha muito no viés negativo. Eu acho que está no momento, depois dessa pandemia, a gente entender que somos realmente pessoas complexas. Eu entendi que cuidar de casa é a coisa mais difícil que tem, cuidar de mãe idosa é a coisa muito difícil. Então, a gente valorizar todas as pessoas que fazem trabalho que a gente não faz no dia a dia e entender que elas são... A gente tem que incluir essas pessoas com muita dignidade, com muito respeito e valorizar essas pessoas. Então, eu acho que a pandemia está nos ensinando um lado que o meu também não era tão humano. Eu tinha coisa que eu não sabia, não conhecia, achava que a vida era assim. Então, nós vamos, eu falei, nossa, eu tenho que me esforçar mais a conhecer uma realidade que eu não conheço e que tudo isso junto faz com que essa mudança, né, essa transformação seja mais rápida, o que todos nós queremos. Principalmente, acho que as mulheres estão lutando para isso. Então, é isso. Você sabe que em 2015 a gente começou a transformar a empresa nessa realidade, empresa humanizada e criando fóruns, criando comitês, e chegamos nessa parte da diversidade também, que a gente tem que entender o que está acontecendo, que é isso que você acabou de falar. E você sabe que o ano passado, eu até fui criticado por alguns aí, que existe a licença maternidade. Antigamente, você não contratava uma mulher porque ela ia ficar grávida. Tinha esse problema também. Aqui não, aqui é uma festa quando nasce um filho, né, de algum funcionário. E aí eu inventei o ano passado, por que as mulheres podem ter 5 meses, né, 4 de licença, mais as férias, aí dá 5, 6 meses. E por que os homens não? Então eu implementei aqui como é que diz? A licença paternidade. Então, todo homem que tiver uma filha ou um filho e esteja trabalhando aqui, ele tem 30 dias. Só que como eu estava sendo muito avô, eu falei, isso vai se abrir para os avós também, né? Porque eu vou até compartilhar com vocês aqui. Nasceu a minha 9ª neta, né? Inclusive, eu tenho 2 netos que nasceram ano passado, que são filhos... minha filha casou com um japonês, então é loirinho com o olho puxado, e agora nasceu uma loirinha com o olho puxado. Está fazendo hoje, inclusive, 10 dias que ela nasceu. Então, a gente tem que trabalhar muito as pessoas, e é isso que nós estamos fazendo aqui, trabalhando os funcionários. Então, nós temos, primeiramente, olhar muito para os funcionários e familiares, em segundo lugar, muito para os fornecedores, em terceiro lugar, os clientes, porque se os funcionários estiverem muito bem, os fornecedores também, o cliente final vai sair bem atendido e muito tranquilo para a gente poder ter o relacionamento comercial. Maravilhoso. Dizem, e é verdade, né, que a menor minoria é o indivíduo. Portanto, a gente tem muito a aprender e a gente tem multifocos, não só o gênero como a gente traz aqui, mas muitas maneiras de olhar outros jeitos, de viver outras perspectivas. E eu, Edmar, vou aproveitar para partilhar uma vivência pessoal individual. Eu estava em uma reunião na Copastur no dia em que vocês fizeram um anúncio da licença paternidade. E naquele momento em que os televisores ligaram com o anúncio, todo mundo correu da sala de reunião, porque eu estou acostumada com essas surpresas na Copastur. E no andar em que nós estávamos, havia um pai que, enfim, o filhinho ia nascer em menos de um mês, se eu não me engano. Estava bem próximo, né, da esposa dele dar à luz. E a felicidade dos colaboradores ali naquele momento, e a gente acabou se emocionando com aquilo que aconteceu, nos fez crer que a perspectiva empática é algo que vale, que paga qualquer esforço e que, de fato,
muda as relações. A equipe inteira, no mesmo andar, se comovia e festejava como se eles fossem realmente parte integrante daquilo, além da família, né, que com certeza estaria feliz com esses dias a mais para a adaptação do bebê e para tudo aquilo que é necessário para uma rotina funcional, para que pai e mãe possam fazer os seus papéis de maneira equilibrada, dentro dos seus combinados. Muito bem. Eu tenho agora algumas perguntas da audiência, e eu vou fazer a primeira delas, e aí também eu deixo os painelistas livres para responderem de acordo aí com os seus insights. É da Andréia Marzagão, a pergunta de agora, e ela questiona assim: é mais importante o planejamento, a coragem, a inovação ou o sair do lugar, o caminhar para uma mulher? Desafiadora essa, hein? Fique à vontade. Por favor, já falei muito. A gente está adorando. Fiquem à vontade. Patrícia, que responde, por favor. Faço uma pergunta, é uma pergunta interessante de o que é mais importante, né? Se essa, pelo que eu entendo, essa coragem e persistência ou pensar sempre diferente. Uma coisa que eu gostei que a Checo falou, às vezes, não sei se é uma ou outra, não sei se tem que ter um tema que você escolhe ou tem que vir com mais naturalidade essas coisas. Então, talvez é a mesma resposta que você usou para outro assunto, talvez a resposta é similar para mim no meu caso, que eu acho que a gente tem que ter muito claro qual que é o nosso propósito de vida, sabe? O que é o que me faz levantar todo dia e ir para a minha empresa, seja ela qual for. Então, acho que entender um pouco esse propósito é super importante, porque é isso que te mexe para fazer tudo com paixão e consistência. Então, para mim, às vezes, o que tem uma coisa interessante, tem um estudo da McKinsey que fala que as pessoas têm 5 fontes de meaning. Meaning é sentido das suas vidas. Tem pessoas que se mexem pelo desafio pessoal. Tem pessoas que se mexem pelo desenvolvimento do time. Pessoas que se importam muito com quem que eu estou formando e como que eu faço as pessoas crescerem. Tem pessoas que têm uma vontade de vencer. É a pessoa que fala, minha empresa vai ter o maior market share e eu vou vencer toda a concorrência. Então, tem pessoas que se mexem por esse negócio, eu vou ganhar. Tem pessoas que se mexem pelo cliente. Pessoas que falam, eu vou deixar muitas pessoas, meus clientes satisfeitos. E tem pessoas que se mexem pela comunidade, sociedade, que é muito mais esse eu vou fazer bem pela sociedade em geral. Então, acho que é legal cada um de nós. Acho que todos nós temos um grau desses 5 elementos, mas tem um que é mais forte para cada um. Então, tem pessoas que, naturalmente, a gente fala, não, que eu quero meu desenvolvimento, eu quero ganhar. Então, acho que é legal fazer essa reflexão de qual que é a fonte de propósito da sua vida e o que te vai deixar mais feliz? E acho que isso ajuda as outras coisas a encaixarem. Não sei se fez sentido, era esse um pouco... É que é uma pergunta complexa para uma vida, né? Pensar num propósito que te guie, pensar em quais são as suas forças pessoais, como a psicologia positiva diz, que impulsionam isso, né? Qual que é o seu motor no dia a dia? O que a circunstância pede também, né? Porque se fazer útil é algo muito complexo. Mais alguém? Mais algum insight? A gente já vai se encaminhar para o fim dessa questão, já a gente encerra com uma pergunta final, mas se tiverem comentários, façam, senão me avisem que eu já faço a nossa última pergunta do painel. A Patrícia falou super bem, eu concordo totalmente, eu acho que sou bem mais velha do que ela, e eu sempre me pergunto, será que isso faz o mundo ser melhor? Porque se eu estou questionando as coisas, é porque eu acho que tem coisas que precisam ser melhoradas. O que eu estou fazendo? Porque eu sei que o que eu posso fazer pode ser muito pequeno, mas será que isso está ajudando, pelo menos, a mudar alguma coisa? Que daqui 10, 20 anos, 50 anos, as coisas serão diferentes? Eu acho que eu tenho essa preocupação. Será que eu consigo fazer com que aquilo que me faz feliz seja algo multiplicado em outras pessoas? Porque eu acho que no final da vida, eu acho que tudo que a gente quer, tudo é meio, né? Dinheiro, posição, carreira, empresa, trabalho, seja lá o que for, vestido, cabeleireiro, tudo é meio. Não, é verdade, é tudo no mesmo nível, tudo no mesmo nível do meio. O que é que te faz feliz? Hoje, nesse momento, um podólogo me faz tão feliz que eu estou querendo ir no podólogo. Então, eu acho que a gente tem que... Falei, nossa, como é importante. Eu nunca imaginei que podólogo fosse tão importante, que eu estava acostumada. Então, se você não tem água limpa, né, esgoto, o que vai ser mais importante na minha vida é isso. Então,
tem situações diferentes, o que importa, eu acho que você desejar a felicidade que outras pessoas que também são em situação, você compreender e fazer, não, isso não é vida, nem para mim, nem para os outros, eu vou ajudar a melhorar essa situação. Porque isso eu acho que é coisa que você vai, mas alguma coisa fica. Eu acho que isso que é importante, na minha opinião. São muitas coisas, né? Até podólogo é importante. Indicação de podólogo importante é muito bom, viu? Olho nas dicas na quarentena. Edmar, quer pontuar ou a gente já parte para a pergunta final? Pode ir. Não, eu concordo com o que elas duas responderam muito bem aí. E da época que a gente começou, né, Tiago, para agora, realmente as coisas mudaram e muito, né? Se bem que naquela época acho que não existia podólogo ainda, né? Certo? Mas é assim, as mulheres mudaram bastante, mudaram o mundo, né? E realmente elas vieram para ficar e tomaram o espaço que elas têm, que elas precisam, e estão todas de parabéns, pelo menos todas que eu conheço. Edmar, pensa Oi. bem, o quanto você está contribuindo para isso? Eu acho que essa conscientização é tão importante, não é assim, não, o quanto você está contribuindo, não somente para as que estão assistindo ou que da sua empresa, mas eu acho que as que estão assistindo vão contar. Falei, nossa, as mulheres hoje estão pensando assim, podem. E eu acho que esse é um caminho, esse que eu acho, que a gente está sempre construindo novos caminhos para as pessoas que estão chegando, né? Você pega aqui, por exemplo, no nível de gerência e de supervisão, 50% já são mulheres. E discutindo os assuntos junto com a gente, né? Nos fóruns, nos comitês. Vocês. Hã? De vez em Não, quando. você vê, até minha neta manda em mim já, então já tem opinião própria. Não digo mandar, tomando decisões melhores. Com certeza, é isso mesmo. A gente não manda, a gente toma decisões melhores. É verdade. Amei o eufemismo, viu? Vamos tomar uma decisão melhor aqui nesse momento. Para encerrar a nossa conversa, eu sinceramente passaria um tempão aqui ouvindo os nossos panelistas conversarem. Eu acho que o mesmo deve estar acontecendo aí com vocês. Eu particularmente digo que em um tempo de tanta transformação, né, porque agora é meio que a renascença, né? A gente está vivendo uma sequência de eventos que devem fazer muita diferença no nosso futuro. Aquece o coração pensar que tem muita gente inquieta e muita gente que não se conforma com aquilo que está estabelecido, que é dado, e que a gente pode buscar a transformação todos os dias, independente do tempo e da paisagem. Acho que essa prerrogativa realmente move a vocês e traz mais esperança para todo mundo que pode ouvir a gente nesse momento. Para encerrar, é uma pergunta mais subjetiva, mais inspiracional, mas acho que é necessária. Eu gostaria de saber dos nossos panelistas qual é o legado que vocês acreditam que as mulheres deixarão, principalmente nessa nossa sociedade. Deixar para o único homem aqui, né? Vamos deixar, né, Karina? O que você acha? Dar um privilégio para os homens? Aproveite seu momento agora. Então vou falar primeiro, então, né? Obrigado de passar na frente de vocês aí, mas eu acho que o perfil das mulheres, né, é um legado que vai ficar de todas vocês, e o protagonismo também. A mulher sai de casa e se iguala aos homens. Isso daí é muito positivo, né? Você vê, por exemplo, aqui na nossa empresa, nós, inclusive, com toda essa pandemia e toda essa crise, nós contratamos perto de 80% de mulheres, nós contratamos durante esses 120 dias, 80% de mulheres e 20% só de homens. Né? Nós contratamos aí 15 pessoas durante a pandemia e a maior parte é mulher. Né? Nada contra os homens e nada a favor das mulheres, mas realmente elas se destacaram. E não tem mais aquele negócio de você mora longe, as pessoas vêm e estão online, né? Trabalhando de casa aqui, 100% está trabalhando em casa ainda, que a gente está cuidando principalmente dos funcionários, né? Deles ficarem bem, e tudo que a gente pode fazer, da saúde deles, né? É isso que a gente está vendo mais de perto aqui, tanto eu como o Edmar Mendonça, e já vamos estar todos juntos aqui e trabalhando. Eu tenho um funcionário que eu nem conheço ainda, né? Que foi contratado
e já começou a trabalhar em casa, né? Não importa se tem um filho, 2 filhos, se o marido trabalha em serviço. Até a Tia, outro dia, me contou uma história de uma grande executiva, né? Você esqueceu de contar essa história hoje, mas tudo bem. De uma grande executiva que o marido teve que ficar em casa, né? Porque ela era uma grande executiva e estava trabalhando numa grande empresa. E fico muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigado pela participação. Passo a palavra para vocês agora. Posso sugerir? Beauty before age. Patrícia. A gente vai deixar ela chega para fechar com as palavras de inspiração para vocês. Não, isso não, tão bem. Legal. Eu acho que nosso legado, e confesso que não somos só as mulheres, somos todos nós, esse momento que estamos vivendo é um mundo mais diverso de verdade, é um mundo mais diverso e inclusivo. Então, se a gente liga a TV ou nosso computador para ler as notícias, a gente vê as pessoas em vários países, nos Estados Unidos, na Europa, nas ruas, pedindo aos gritos pela diversidade e inclusão de verdade. Então, eu acho que esse é o momento que a gente para e fala, bom, a gente evoluiu nos últimos 100 anos, a gente evoluiu, mas tem muito trabalho para ser feito. Então, acho que nosso legado é a gente sentar na mesa e discutir de verdade quais que são as diferenças de salário, qual que é realmente a realidade de inclusão, por exemplo, socioeconômica que a gente tem na América Latina. Qual que é o tema de raça que a gente ainda tem que discutir. Então, eu acho que a gente talvez vinha num momento falando, não, já resolvemos isso faz anos, e a gente hoje reabre e fala, claro que não resolvemos ainda, vamos conversar. Então, acho que nosso legado e nosso papel, talvez, nesse momento, é a gente abertura para discutir, sentar na mesa e voltar a falar. O que falta ainda para a gente ter um mundo mais inclusivo? Eu falo do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de orientação, do ponto de vista de raça, de inclusão socioeconômica, que é tão forte, de novo, na América Latina não é trivial. Então, acho que esse vai ser nosso legado, tomara que nossos filhos, os netos, bisnetos, eles tenham uma sociedade onde isso esteja mais resolvido do que está hoje. Então, acho que tomara que esse seja o legado da nossa geração. Bem, né? Dizem que as próximas gerações serão True Gen, a geração do propósito, da verdade. Eu acho que eles já estão aprendendo bastante. Tcheco, seu momento de fechar a discussão de hoje. Mas eu acho que assim, o que todos nós falamos aqui foi super importante. Sobre a questão de legado, eu acho que essa é uma construção todo dia, o que a Patrícia falou, o que o Edmar colocou, tudo isso dentro da empresa, o que acontece, é um legado importante. O nosso olhar, né? As mulheres, eu acho que tem que estar falando mesmo, e não só falando, mas agindo. Eu acho que a gente tem capacidade muito mais de agir, porque a gente sabe o quanto dói ser discriminado, né? Em todas as áreas, em todo o setor. Eu acho que o maior legado, talvez as mulheres, algumas já têm, que podemos fazer uma contribuição incrível para o mundo, é a questão da inclusão de todo mundo, porque a tecnologia está permitindo que as pessoas que estão excluídas hoje, mesmo as mulheres, né? A tecnologia está permitindo que a mulher trabalhe em casa mais. A tecnologia permite que as pessoas que têm dificuldades físicas estão criando tecnologia através de inteligência artificial, etc., que estão fazendo com que as pessoas usem todo o potencial. Então, eu acho que a tecnologia veio para cobrir uma parte do que a gente não estamos fazendo hoje, porque a gente também não tinha esse viés aí. E agora a tecnologia vai fazer com que a gente tenha mais consciência de que todas as pessoas podem. Então, eu acho que esse legado da tecnologia, com o dentro porque também a tecnologia em si não faz nada, né? A humanidade, né? Pessoas como a Patrícia, você, o Edmar, pessoas que têm consciência de que esse desajuste social, desajuste de salário, né? Não pode continuar, né? Eu só vou dar um exemplo. Por exemplo, o motorista no Japão tinha quase as mesmas condições, por exemplo, do meu marido, que era o presidente da empresa. Ele ia junto com o meu marido nos recitais, porque ele tinha cultura, tinha educação, tinha uma vida social tão boa quanto, né? Um dia a gente vai chegar lá, mas esse é o ideal.
que o Japão é um país meio socialista, né? Paga-se muito imposto para que as pessoas tenham igualdade. Então, lá a gente não tem vergonha de usar uma joia, porque as pessoas usam joias porque se querem usar, não é porque elas podem usar. Existe uma diferença. Poder ou não é uma discriminação tão forte que é contra isso que a gente tem que estar trabalhando, né? Não, eu gosto de luta, eu acho que é esse viés, que todo mundo poder fazer as coisas, ter direito, não importa. Uma joia não faz a diferença, não faz a pessoa feliz, mas que possa fazer, através desse novo conceito de vida, de uma igualdade realmente verdadeira, todos poderem fazer aquilo que gostariam de fazer para serem felizes. Então, a minha contribuição do legado seria: vamos ter uma sociedade realmente mais justa, não só para mulheres, mas para todo mundo. Muito bem. Com essa trinca eu já não tenho nada para dizer, em definitivo. Por aqui, nós damos os nossos trabalhos como encerrados. Eu agradeço a participação de Tieco, Patrícia e do Edmar, nossos painelistas convidados especialíssimos de hoje. Esperamos que esse bate-papo tenha trazido inspirações e insights para humanizar e trazer cada vez mais coerência às nossas relações dentro e fora das empresas. Importante lembrá-los que vocês ainda poderão visitar os estandes da Copastur e que os assuntos discutidos nesse painel e nos demais vão ficar gravados e disponibilizados durante o período de uma semana. Muito obrigada e até a próxima! Esperamos que esse conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo, mas não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigada! Esse podcast é apresentado pela Copastur.